Esse é o canal Brasil Partiu, é um canal, um projeto novo que estamos começando hoje, cada um de nós quatro vai se apresentar, e esse canal tem como objetivo discutir projeto de nação, discutir política, e convidar todo mundo a discutir junto conosco política, no objetivo de encontrar consensos. Pelo menos esse é o meu objetivo, e eu vou passar para o jovem TH se apresentar. E aí, galera, esse daqui é o Brasil Partiu. Meu nome é Taylor, conhecido como Jovem TH nas redes. E estamos aqui para semear discórdia, ser ranzinza e, dentro disso, tentar encontrar pontos em comuns para que a gente possa avançar em um projeto de nação. Salve, pessoal, eu sou o Jadé, esse é o canal Brasil Partiu. E bacana a oportunidade de trocar ideias sobre temas importantes e atuais, né? E tamo aí. Nosso primeiro programa nós pretendemos discutir as revoluções africanas e o que está acontecendo na política da África, principalmente o que vem acontecendo no Sahel, que teve uma série de golpes militares com características de revolução. E a gente pretende discutir um pouco isso, o papel desses boinas vermelhas, tanto na descolonização africana, quanto agora nesse renascimento africano que pretende ser feito a partir desses líderes revolucionários, né, que estão tentando trazer desenvolvimento para os países que são muito pobres a respeito da infraestrutura, né? O desenvolvimento é infraestrutura, são os equipamentos, as coisas que o Estado, a sociedade deixam para o usufruto da população. E a falta de infraestrutura na África sempre foi um impeditivo do desenvolvimento. Então, esse pessoal agora tem procurado, principalmente, fortalecer a infraestrutura de energia elétrica do país para que a energia chegando a pontos mais distantes possa criar nesses pontos mais distantes negócio, tentando compreender justamente que movimento é esse que acontece em África e se tem algo que podemos aprender com eles, né? Eu acho que para os jovens aí que estão nos ouvindo, para entenderem esse conceito, precisam partir do início. E do início eu quero falar do nome de uma pessoa em específico que se chama Thomas Isidore Noel Sankara, conhecido como Thomas Sankara. O Thomas Sankara, ele é um dos mais notórios revolucionários do campo marxista em todos os aspectos que vocês podem conhecer. Recomendo demais que leiam e conheçam a biografia do Thomas Sankara. Inclusive, ele já foi citado em algumas músicas aqui no Brasil. O BK tem uma música sobre ele, o Dom L tem uma música sobre ele. O Thomas Sankara é literalmente o cara que dá início a essa estética da boina vermelha. Essa estética de luta anticolonial. E o legado que ele deixa para nós é de uma importância assim que a gente ainda não tem ideia, né? A mudança que ele faz na estrutura lógica, o que é auto-volta e depois de Thomas Sankara se torna Burkina Faso, é outra coisa totalmente diferente. E sobre isso você vai encontrar vários artigos e várias coisas. Infelizmente, poucas coisas que são feitas em África, que são feitas em Burkina Faso. Você vai encontrar esse tipo de conteúdo pela língua colonizadora que foi a França, né? Você vai encontrar esse tipo de conteúdo pelos colonizadores. Então, vocês já fiquem preparados para entender que vai ser um conteúdo que vai estar com o viés do colonizador. Porém, alguns historiadores, até o Jones Manuel tem um livro que ele escreve o prefácio sobre o Thomas Sankara, e lá você consegue ter um contexto um pouco melhor para compreender a questão do porquê ele foi tão importante e porque ele é conhecido como um marco divisor em toda essa questão do pan-africanismo. Eu acho que seria interessante uma introduçãozinha sobre Burkina Faso, quem é esse país, né? Porque essa região do Sahel foi, na maior parte, colonizada pela França. E a França sai do Sahel com o fim da Segunda Guerra Mundial. A França perde a capacidade de ter o controle sobre as suas colônias em África.
é nesse contexto que as nações do Sahel surgem como nações muito precárias, como um analfabetismo enorme, a completa falta de infraestrutura, energia elétrica não alcançava quase a ninguém e quase a lugar algum, né? Então, sem energia elétrica, sem estradas, sem nada de infraestrutura, sem uma escola construída, deixada pelos franceses, fica difícil uma nação conseguir, enquanto sociedade, se transformar. Mas Thomas Sankara, eu acho que surge justamente como essa quebra do elo colonizador e o surgimento de uma tentativa genuína das sociedades africanas de resolverem seus problemas, de avançarem rumo ao desenvolvimento. Eu pego esse gancho que você deixou, Vinícius, que eu achei brilhante a sua explanação sobre a colonização pelo meio monetário. Às vezes as pessoas têm uma visão da colonização antiga, né? Da colonização europeia antiga. E necessariamente para você colonizar um país, você não precisa ter aquele tipo de colonização hoje em dia. O fato de você ter citado do CFC, né, ser a moeda que eles usavam para acordos comerciais nos países em África, já mostra o grau da colonização que os países europeus e principalmente a França impunha sobre esses países. Para vocês terem ideia, um dado muito importante que a gente tem que sempre ter em mente, vocês podem balizar ele para cima ou para baixo, mas provavelmente eu vou colocar bem para baixo, porque é bem maior isso. O Níger, ele é muito rico em urânio, né? Esse mesmo urânio, ele é usado para abastecer usinas na França de energia elétrica, né, e tal. Olha que interessante, mas o povo do Níger, 90% do povo não tem energia elétrica nas suas próprias casas, no seu próprio país. Isso é para vocês terem ideia do grau de colonização dos países africanos, como eles foram colonizados. E aí, nesse contexto, você consegue entender da onde surgem figuras como Thomas Sankara, como Muammar Gaddafi, como Malema, por que eles surgem, né? Você consegue entender o porquê que eles acabam surgindo, figuras como eles. Eu queria complementar esse trechinho dizendo que a gente precisa avaliar a África sob a perspectiva africana, né? O Malema, ele é uma força política que não está no poder, né? Esses outros que a gente está falando são gente que tentou trazer políticas novas, né? O Malema, ele pega o símbolo do Sankara e transforma esse símbolo do Sankara, ele adota para dentro da África do Sul, o Malema é sul-africano, né? Para dentro da África do Sul, ele coloca essa boina ele colocou a boina na cabeça do militante. Então, aquilo que era o símbolo do Thomas Sankara, agora é o símbolo da militância do EFF na África do Sul. E essa foi uma estratégia estética do Malema de criar uma identidade a respeito das pessoas que politicamente pretendem construir projetos semelhantes ao dessas pessoas, né? Então ele pega a boina vermelha do Sankara e transforma num símbolo oficial da luta por desenvolvimento, da luta por emancipação dos povos africanos. Veja só, é muito engraçado a gente analisar como funciona as mídias hoje em dia, né, para falar sobre isso. Existe a mídia mainstream, que na minha opinião, acho que talvez hoje em dia seja os melhores lugares para você ter fontes, e existe a mídia, né, a mídia mais tradicional, a mídia, né, Rede Globo, Globo News, NN, enfim, vários conglomerados aí de comunicação. É engraçado notar que o Ibrahim Traoré, lá em Burkina Faso, quando ele faz o processo de revolução nos tempos atuais, é chamado de golpe, né? É muito louco isso. Quando o líder do Níger faz o processo revolucionário, golpe também. A narrativa foi adotada como se tivesse sido um golpe
Eu já vi até influencers brasileiros como o Ricardo Marcílio, que é professor, né, de geopolítica, falando que eles usaram como desculpa a questão dos ataques terroristas. E eu acho preocupante isso porque cai numa narrativa de que são ditadores, né? São pessoas que estão ali a contragosto da população. E quando você olha para a realidade, principalmente do que o Vinícius falou, na questão monetária, as pessoas lá, elas sentem a colonização de perto, elas veem a colonização. E o insurgente que se volta contra isso, é óbvio que acaba se tornando uma pessoa com notoriedade, né? É óbvio que acaba se tornando uma pessoa com adesão à sociedade. As pessoas acabam abraçando aquela visão de causa porque elas são diuturnamente expostas ao processo da colonização, principalmente pela questão monetária. Esses golpes, como a mídia tradicional chama, ele, na verdade, representa grandes sopros de esperança para esses povos. Se você olhar as imagens dessas revoluções, elas impressionam em relação ao tamanho. Você vê o povo na rua feliz. Esses países do Sahel passaram a receber também manifestações de apoio por toda a África, né? Porque eles não são meramente uma esperança local, eles são esperança de um movimento de emancipação, como falou o Jovem TH, financeira, em todos os níveis, uma emancipação da Europa, de forma que eles consigam produzir, gerar e desenvolver o próprio desenvolvimento produtivo, né? Então, esses mesmos revolucionários, todos têm um projeto muito claro de educação, né? E de uma revolução a partir da educação. E isso, claro, os países que não vivem essa revolução, o povo é tocado, o povo desse país também é tocado pela revolução e pela esperança de um dia a revolução bater na porta deles, né? Então, esse processo que a gente fala de revolução no Brasil, as pessoas ficam às vezes imaginando algo muito sangrento, muito violento, mas na verdade, se a gente olhar os movimentos revolucionários hoje em África, eles são movimentos de amplíssima aceitação popular e que visam justamente gerar uma independência efetiva, uma independência econômica da África, procurando novas formas de negociar, novos critérios de negociação, porque a África é muito rica em recursos naturais. E como é que alguém que é rico em recursos naturais não consegue usufruir disso? Eles estão procurando formas de transformar o recurso natural em desenvolvimento, em capacidade produtiva, né? Eu acho que o interessante nesses processos revolucionários é que eles estão bastante próximos aos BRICS, né? Estão muito próximos a todos os países dos BRICS, inclusive dessa tentativa dos BRICS de uma reformulação do direito internacional, né? Então, como é que esses líderes têm procurado negociar com outros países? É a partir da transferência tecnológica, construção, por exemplo, a China e a Rússia estão desenvolvendo uma série de universidades, né, levando alunos africanos para estudarem em seus países, para que voltem como multiplicadores dessa tecnologia e desse conhecimento. Então, do ponto de vista prático, o que o Traoré conseguiu levar já para Burkina Faso? Está procurando resolver a questão da energia elétrica através da construção de usina nuclear, e aí nisso foi feito um acordo de transferência tecnológica, enfim, um acordo bastante completinho com a Rússia, justamente para que eles possam, a partir dali, eles são ricos em urânio, não tem por que eles ficarem no escuro. A China vem crescendo muito acima de 5% em média,
há décadas, né? E eu imagino que esse modelo de gestão financeira e econômica vai inspirar o crescimento africano, que eu suponho que no curtíssimo prazo a gente verá países crescendo a ritmo muito acelerado, né? A própria Ruanda, eu acho que hoje a Ruanda é o país que mais cresce em África. Seria legal também a gente conseguir mostrar depois na edição, colocar umas imagens de Kigali ali em Ruanda, porque Ruanda ficou muito marcado pelo genocídio. A gente aqui já assistiu filmes a respeito, né, documentários, volta e meia a Globo mesmo fala alguma coisa a respeito do que aconteceu em Ruanda, mas Ruanda hoje é um símbolo de desenvolvimento para os países africanos, de modernização. Ruanda também tem um líder militar que está há bastante tempo no poder, e é interessante, inclusive, para a gente discutir a questão da democracia, né? Porque, por exemplo, o Kagame, que é o presidente de Ruanda, ele teve que mudar a Constituição para aumentar o número de vezes que ele poderia ser reeleito. Mas isso com total apoio popular, né? Essas alterações elas vêm com apoio popular, justamente referendando o que o Kagame tem feito nessa questão econômica, da educação, do desenvolvimento propriamente dito, né? Então, assim, eu acho que a Líbia do Gaddafi, que até a invasão da OTAN era o país com índice de desenvolvimento humano mais alto da África, é um exemplo de processo desse tipo. O Gaddafi nacionalizou o petróleo da Líbia, que é o principal recurso que lá tem. Ele nacionalizou e pegou esse dinheiro do petróleo e transferiu e transportou esse dinheiro em infraestrutura para a população. Então, a educação da Líbia do Gaddafi era a melhor educação em África, né? Muitos programas de moradia popular foram estabelecidos. Eles, tanto na questão do emprego também, sempre tiveram foram sempre os mais desenvolvidos da África, até que esse desenvolvimento incomodou os europeus um pouco demais, né? E aí, no objetivo também da crise energética que a Europa vive, passou o objetivo deles era o roubo também do petróleo, né? Mas aí a gente vê o que o Gaddafi entregou e o que depois de tirarem ele aconteceu. O Eu Afro tem um vídeo o Eu Afro, que é um canal muito bom, recomendo a todos. Tem um vídeo muito bom a respeito de como o Gaddafi entrou e saiu do poder. É uma história bastante interessante, mas eu acho que para a gente dar um exemplo do panafricanismo levando o desenvolvimento, a gente pode pensar na Líbia até então, e hoje eu acho que o Ruanda teria o papel de servir como esse exemplo de crescimento, né? Eu acho que depois dessa explicação brilhante do Vinícius, eu só queria acrescentar uma coisa que, pô, foi muito bacana ver, né, ouvir, né, sobre todos esses processos revolucionários, o quanto eles enfatizavam a questão da educação. E olha que negócio louco, tem uma frase do Sankara que eu gostaria de citar, que é a seguinte: a revolução é a libertação das mulheres, andam juntas. Nós não falamos de emancipação feminina como um ato de caridade ou fora de uma onda da compaixão humana. É uma necessidade básica para a revolução triunfar. As mulheres seguram a outra metade do céu. Olha que louco. Quando Thomas Sankara toma o poder, né, e assume o Burkina Faso, ele faz um processo de democratização da educação, porque parece que não, mas só homens frequentavam as escolas. Ele democratiza e as mulheres passam a participar do processo de educação. A mesma coisa acontece com o Gaddafi. E o Vinícius tocou no ponto da questão da Líbia. Você imagina que a Líbia era
um dos maiores expoentes, né, no mundo e o maior expoente na África, tinha o maior PIB da África, e hoje em dia, depois da morte dele, você vê o que aconteceu. Hoje em dia a Líbia voltou a ter um mercado de escravos, as mulheres são vendidas a céu aberto em praça pública. Esse é o nível do rolê quando você não tem uma organização política, um líder político para administrar aquele país. Alô, Milei! Alô, Milei! Uhum. Se ele se mudar para a Líbia, ele já encontra o anarcocapitalismo funcionando hoje. Alô, Milei! Se você pegar os países que têm o melhor IDH hoje em dia no continente africano, você vai encontrar Ilha Maurícios, Ilha Seychelles, Argélia, Líbia e Tunísia. Então, são uma soma de vários fatores que levarão esses países a se despontarem no mundo. E outra, eles talvez, isso não é um olhar um pouco pessimista, podem não acabar se despontando como grandes players, porque vocês sabem muito bem a inferência de várias camadas da colonização. A gente sabe muito bem que vários países gostam de influenciar nas políticas externas e internas de um país, e isso pode acabar derrubando esses atuais líderes que estão no poder. Então, é muito difícil fazer uma futurologia do que pode acontecer. O que a gente tem é uma visão que, se nada der errado, o que é bem difícil, estes serão os novos players. Você vai encontrar Níger, Burkina Faso, você vai encontrar Tunísia, Ruanda e África do Sul, principalmente, como os grandes players do nosso futuro geopolítico. Perfeito. Eu queria também acrescentar de que eu fiz uma pesquisa aqui rapidinha no Banco Mundial, e o Banco Mundial diz que Ruanda, do Kagame, cresceu entre 2010 e 2019 a uma taxa média de 7,2% ao ano, com um crescimento, essa é a parte mais importante, né? Com crescimento do per capita acima de 5. Significa que esse crescimento tem chegado às pessoas. As pessoas têm recebido parte desse desenvolvimento, estão sentindo isso. Hoje em dia, a China realmente acho que não tem nenhum país a nível de infraestrutura que invista mais que a China no continente africano. Acho que não existe. O que a gente tem é agora alguns afagos da União Europeia, um troco de bar lá, né? O famoso troco de pinga dos Estados Unidos. Mas uma coisa que me agrada, e agora eu quero trazer um bagulho por uma perspectiva mais nacionalista, que é muito legal, é você imaginar que o soft power brasileiro, novela, futebol, né, tudo que é produzido pela nossa cultura, é muito consumido em vários países de África, sabe? E isso é interessante, isso faz a gente ter uma perspectiva, até no cenário geopolítico, de uma aproximação com o continente, e de uma troca produtiva. O Brasil já fez isso em uma pequena medida, e pode fazer isso em uma maior medida, né? É um cenário que mostra para a gente grandes oportunidades. E essa aproximação do Brasil com o continente africano, eu acho que é uma das coisas mais necessárias para o século que a gente está vivendo hoje. Eu posso começar com as minhas considerações finais e dizer que o seguinte, que esses processos educacionais, eles não podem estar desacompanhados de negócios capazes de incorporar essa mão de obra. Então, é importante que a educação, a gente sabe que é fundamental, mas ela precisa estar aliada a um projeto de desenvolvimento que cria os empregos, que cria a necessidade dos profissionais mais qualificados, né? Porque na divisão internacional do trabalho, sobrou para os africanos o papel de coletor, de mineiro, enfim. E isso, claro, não traz desenvolvimento. O que traz desenvolvimento é industrialização, né? É a partir da indústria que a gente ganha escala produtiva e consegue aumentar as capacidades de consumo da população para que melhore a qualidade de vida, né?
Então, eu queria só deixar esse registro a respeito da educação, que ela é fundamental, mas é fundamental nesse contexto em que isso se transforma em desenvolvimento para o país. Para finalizar, e eu sei que a gente falou dos boinas vermelhas, e relacionamos o panafricanismo também com a ideologia marxista, que isso assusta muitos brasileiros. A gente precisa compreender a África a partir da perspectiva africana, ou tentar se colocar na perspectiva deles, né? E na perspectiva deles, a Divisão Internacional do Trabalho deixou-os em uma situação muito complicada, muito precária. E é fundamental que a gente compreenda o desenvolvimento a partir do desenvolvimento das capacidades produtivas. E é isso que a África vem tentando resolver agora. As políticas de valorização do povo, de inclusão das mulheres na política e tudo mais que revolucionários como Sankara trouxeram, esses avanços vêm a partir dessa perspectiva descolonizante, de criação de uma nova África, e o marxismo entra nesse contexto de dar a eles as ferramentas para pesquisar que caminho seguir, né? Porque as pessoas às vezes falam como se isso fosse tudo uma receita de bolo, os comunistas têm uma receita de bolo. Não existe essa receita de bolo. Se a gente olhar o que o Sankara promoveu de alteração, você tem que saber também as brigas que vai comprar, né? E comprar apenas as brigas que você pode vencer. Então, as alterações trazidas por essas revoluções são menos drásticas do que as pessoas imaginam, mas elas são fundamentais porque elas atingem a raiz do problema, né? Bom, nossa, essa explanação do Vinícius foi perfeita. Ele captou bem o que a gente, o norte que a gente deve ter. Há muito a se aprender com os países de África, né? Há muito a se aprender com todos os povos e de todas as nações. E eu acredito que o episódio hoje deixou bem claro e desmistificou bastante coisa que as pessoas têm com relação ao continente africano. E isso, para mim, foi especial, foi muito bacana. E aqui, a única coisa que eu queria deixar, assim, que eu gostaria de deixar mesmo já estamos nesse processo, precisamos cada vez mais acentuar esse processo. Você vai ver, que nem eu citei no início, dos rappers que já citaram o Thomas Sankara, você vai ver vários artistas do continente africano que vêm para o Brasil e fazem sucesso, Batista, enfim, vários. E essas figuras, elas precisam ter exposição e cada vez mais serem conhecidas pelo povo brasileiro. Assim como a nossa cultura, novela, futebol e música também já hoje em dia se encontra em vários países de África, e isso é muito bonito. Precisamos cada vez mais estar estreitando esses laços, né? Acho que essa é a minha consideração final. Queria só agradecer esse momento. Foi bem interessante, assim, estar ouvindo a explanação do TH e do Vini, né, acerca desse assunto. E para mim, assim, na minha visão, assim, bem leiga sobre isso, eu só consegui identificar bastante coisa, assim, e até a ver com essa última fala do TH, do quanto as referências são semelhantes, né, de coisas de processos que deram resultados positivos, né, e que até mesmo em momentos a gente teve aqui no Brasil, né. Eu que gosto muito de Brizola e Darcy Ribeiro, eu vi em vários aspectos ali da política do Sankara, né, a questão da identificação cultural, né, esse nacionalismo como identificação cultural bem forte, da base do projeto ser na educação, e como bem falou o Vini, assim, numa educação já inserida num projeto também de mercado, né, porque em si a cultura só acaba que não se sustenta, né, cada vez menos no mundo, e daí
Achei muito, muito, muito bacana essa primeira troca de ideia aí com o pessoal. Agradecer. Deixar um Valeu. último recadinho aqui, pedir para o pessoal, já que a gente vai deixar tudo na descrição, mas eu quero deixar também registrado aqui o canal África de um jeito que você nunca viu. Ele tem no Instagram também. Ele é africano, mas ele tem o conteúdo em língua portuguesa. É interessante que ele trabalha como divulgador das questões africanas aqui no Brasil, vive em Santa Catarina, recomendo demais o canal dele, é muito interessante. E o Eu Afro também, que a gente já falou, deixar aquele episódio com a ex-embaixadora no Disparada como uma recomendação também muito importante. Fechou? É isso. Brasil, partiu!